3 anos New. Todos os cursos com até 80% off. Que hoje eu preciso de você, sentir o seu calor e a sua companhia. Bom, hoje vai recomeçar o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, que pode tornar inelegível o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vai começar à noitinha, não sei, eu achei estranho esse horário, mas tudo bem, vai começar mais tarde, né? E vai ser aberto com o voto do relator, que é o ministro Benedito Gonçalves, e em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o ex-presidente Bolsonaro se mostrou conformado com a possibilidade de perder os seus direitos políticos. Vou abrir aspas. Eu não vou me desesperar. O que eu posso fazer? Eu sou imbrochável até que se prove o contrário. Vou continuar fazendo a minha parte, fecho aspas. Bolsonaro também admitiu que sua mulher, Michele Bolsonaro, pode vir a ser candidata à presidência se quiser. Mas, em sua avaliação, a ex-primeira-dama não tem experiência suficiente. Além disso, Bolsonaro evitou apoiar abertamente Tarcísio de Freitas numa eventual candidatura do governador de São Paulo ao Planalto. Outras aspas. Eu tenho a bala de prata, mas não vou te dizer, para você não ficar perturbando, no meu bom sentido. Eu tenho a bala de prata, mas não vou revelar, fecho aspas. Bom, Benedito Gonçalves deve votar pela condenação de Bolsonaro no TSE, mas todas as atenções do julgamento estarão voltadas para o ministro Raul Araújo, que vai votar logo em seguida. Conhecido por suas posições ideológicas mais alinhadas à direita, ele se tornou a última esperança do ex-presidente para interromper o julgamento ao fazer um pedido de vista. Recentemente, Raul Araújo proibiu a manifestação política de artistas no Lollapalooza do ano passado. Na ocasião, o Partido Liberal acionou o TSE após a cantora Pablo Vittar levantar uma bandeira com a imagem de Lula durante sua apresentação no festival. Eu teria pedido o dinheiro do ingresso de volta, porque não é barato ir ao Lollapalooza. Lollapalooza é essas coisas, não é PP de esquerda, caviar. O povo gasta demais para ir nesse show ainda, para ter que ver uma bandeira do Lula. Não, é demais. E lembrando, senhores, que imbrochável, no jargão do Exército, significa aquele que não vai deixar a missão, que vai cumprir a missão até o final, não vai abandonar a missão que lhe foi designada, para que ninguém fique aqui com essas piadinhas. É um jargão do Exército Brasileiro. Bruno Musa, você acha que o ex-presidente está conformado demais, porque não tem o que se fazer? Você acha que Michele Bolsonaro seria uma boa candidata? Porque experiência. Vai falar em experiência? A Dilma já foi presidente do Brasil, ela teve uma loja de ônibus em 99 e conseguiu falir. Não é? Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todo mundo aqui. Prazer estar aqui com vocês de novo. A gente estava falando um pouco antes aqui, né? Antes da gente começar. Se de repente essa fala dele de que ele tem uma bala de prata é mais para colocar uma pressão em cima de quem vai julgar nesse processo, ou se realmente ele já está já acredita que não tem mais expectativas. Eu, particularmente, e aqui, como eu sempre falo, é um mero achismo, né? Não conheço o processo a fundo lá dentro para saber como cada um vai pensar, fora os meandros da política, que é extremamente complicado de entender, né? E sempre uma surpresa. Mas eu, particularmente, acredito que ele vai se tornar inelegível, né? E você mencionou aqui da Dilma, lembrando que hoje também ela é presidente dos BRICS, né? Quem diria que ela pode ser presidente de um banco. Mas, enfim, fazendo um pouco disso, eu acho que ele já se conformou, e eu não sei se essa bala de prata é alguma esperança dele que possa ter algum tipo de surpresa, né?
Não vejo outro nome que ele até deu uma entrevista há pouco tempo, hoje, né? A gente estava falando, foi hoje, ontem, a entrevista que ele estava falando que perguntaram se ele poderia colocar a Michelle Bolsonaro. E aí a gente falou dessa suposta falta de experiência. Ele era um político, sempre foi político há 30 anos, né? Mas ele também não tinha experiência para ser presidente da República, o que é completamente diferente das funções que ele exercia anteriormente. Então, de novo, a política ela está aí todos os dias para nos surpreender, e principalmente no Brasil, né? Dani, e aí? Essa declaração quanto ao Tarcísio de Freitas, na minha opinião, eu acho que o Tarcísio de Freitas devia ser governador mais uma vez. Acho que se ele continuar no pé em que está, ele vai fazer uma ótima administração e ele vai ser o primeiro governador de São Paulo, pelo menos que a nossa geração conhece, que realmente gosta de ser governador de São Paulo e vai repetir e não abandona no meio do caminho. Eu acho que essa é a maldição das pessoas que são governadores de São Paulo e saem candidato a presidente. Pode ser. A pessoa fica desconfiada, você não acha? Olha, eu acho que é uma boa teoria, viu, Pavinato? E a gente estava falando agora há pouco sobre essa questão da Michelle, e quando você trouxe esse argumento de que a Dilma também não tinha experiência, e logo o Musa traz aqui que ela é presidente do Banco dos BRICS, vocês me venceram do argumento, não é? Porque, realmente, se nós temos vários e vários exemplos de pessoas que não tinham experiência, no entanto, eu acho que o próprio Bolsonaro, ele fez uma análise fria. Eu tendo até a concordar com ele sobre a Michelle não ter essa experiência do trato político ainda. No entanto, eu gosto muito da postura da Michelle, dos discursos que ela faz, também da gestão que ela fez nos próprios temas que ela tratou durante o governo Bolsonaro. Achei bem interessante e pode ser um nome viável, sim, por que não? Não é? E eu acho que poderia até se sair muito melhor do que a gente poderia imaginar. Agora, só para citar também essa questão do Lollapalooza, que teve essa decisão, não é? Do ministro com relação a não poder se manifestar, não é, a favor de Lula ou Bolsonaro ou qualquer um dos candidatos lá no show ou qualquer show, não é? Eu quero lembrar para vocês também que, para além disso, o Lollapalooza, ele também tem reiteradas denúncias de trabalho escravo, né, trabalho análogo. Reiteradas. De várias denúncias, né, de trabalho análogo à escravidão, e me parece que a preocupação com a vida ela é sempre deixada de lado. O que eu vejo hoje, Pavinato, com relação a essa decisão e a esse julgamento do Bolsonaro, eu vejo, na verdade, como inadequado se ele for condenado. Porque o que a população vê hoje é que ela quer justiça, efetivamente, para grandes crimes, para o que efetivamente acontece e impacta na população. Mas nós não vemos isso. E quando nós vemos qualquer tipo de decisão, principalmente nos últimos anos, é para tentar aplacar a direita, mas a esquerda ela continua livre. Por exemplo, nós não podíamos falar durante as eleições que o Lula tinha relações próximas com o ditador da Venezuela, por exemplo. Ora, se nós não podemos falar isso... Não é ditador, é um grande democrata. Um grande democrata. Não fala aí que depois a AGU vai atrás de você, minha filha. Exatamente. É um grande democrata. Eu sei, e você tá com esse problema aí, né? Não, eu não tô com problema nenhum. A minha vida é mar de rosas. Eu não quero isso pra mim, não, viu? Mas daqui a pouco o PP vai falar pra defender também a Venezuela, a gente fica tranquilo. Não, ele não defende a Venezuela, não. Fala aí, PP. E aí? Esta declaração... Não vamos falar de Venezuela. Vamos falar de Venezuela. A gente já tem desgraça suficiente aqui no Brasil. É ou não é? É ou não é ou não é? E aí, o que você achou dessa declaração, PP? Bom, primeiro que eu acho que o Bolsonaro não tem bala de prata nenhuma. Se tivesse bala de prata, ele podia ter usado nas eleições passadas. Você acha que tem uma bala juquinha? É, uma bala juquinha, uma bala fraquinha. Agora, tudo me leva a crer, coitado do Brasil, né, que o líder da direita é o Lula, da esquerda é o Lula, e o líder da direita é o Bolsonaro. Nós não temos opções nenhuma. As pessoas se apegam ao bolsonarismo porque é a única bandeira da direita que elas podem pegar, não é? E eu acho que a direita pode se articular, aproveitar a inelegibilidade do Bolsonaro, que deve vir a ser julgado, inelegível, né, para buscar uma alternativa fora do bolsonarismo para a direita, né? A Michelle Bolsonaro, apesar de ser muito mais ponderada do que o marido
e ser uma pessoa que agrada diversas classes da direita, não é? Ela realmente vejo que não tem nenhuma condição eleitoral para ganhar as eleições, as próximas eleições. Pode ter condição política, né? Porque ela é muito bem articulada, mas não tem condição eleitoral, né? Precisa de voto, voto ela não tem, quem tem é o marido dela, é a bandeira do Mas você acha que ele transfere? Acho que consegue assim, pela ciência política, assim, você vê que é muito difícil, né, uma pessoa repassar votos para aquela pessoa que ela escolhe. O único caso que teve recente, assim, que recebeu vários votos foi o Haddad nas eleições, que perdeu para o Bolsonaro. Teve 47% dos votos, né, naquela ocasião. Mas sim, Dilma pelo também foi transferência, porque muita gente perguntava assim, você sabe quem é a Dilma? Eles falavam, é a mulher do Lula? Ninguém sabia quem era a Dilma. A Lula, de certa forma, foi, mas é um dos poucos casos de transferência de voto. Não é? Agora, Pavinato, o que eu vejo, assim, eu queria colocar aqui, né, eu li bastante sobre o assunto do julgamento do Bolsonaro. Eu acho que é um absurdo a forma como o Alexandre de Moraes está pautando o julgamento do TSE, não é? A informação que a gente teve é que ele conversou individualmente com cada um dos ministros para impedir que as pessoas tirassem vista do processo para estudar melhor, o que é um absurdo, né? Porque num julgamento o que você busca e quer é a livre convicção dos julgadores. Né? Se for necessário que o cara tire de pauta o processo para estudar melhor e dar um voto mais fundamentado, não é? Tem que tirar e a gente tem que respeitar isso. Não tem pressa para julgar o Bolsonaro. Né? O Brasil, quem achar que o Bolsonaro tem que ser inelegível já amanhã é um absurdo. Né? A justiça tem seu tempo, a justiça é um processo e custe o tempo que custar para definir esse julgamento. Né? Então, assim, é um absurdo essa influência de querer resolver isso essa semana. Não é? E eu fico triste que a única esperança do Bolsonaro, né, a única esperança do Bolsonaro é um pedido de vistas do Raul Araújo, né, um ministro do TSE que tem decisões ideológicas próximas do bolsonarismo, para poder segurar um pouco o julgamento e mudar, talvez, no futuro, as peças do jogo. Né? Então, a única esperança do Bolsonaro é o pedido de vistas, o que também demonstra a fraqueza do Bolsonaro nessa ação na Justiça Eleitoral. Ô Rodolfo, se o Raul perguntar e você não acertar, vai pegar o banquinho e sair de mansinho? É fininho, né? Vai sair de fininho, acho que sim, Pavinato. E aí, o que você acha dessa situação toda, Rodolfo? Eu fiz um argumento aqui, mas eu vou pegar as últimas falas do Felipe, porque eu também não vejo nenhum voto. Faz uma oração também. Faça uma oração, pode ser? Pode, claro. Amém, em nome de Jesus, está orado. Eu não vejo nenhum voto fundamentado também para colocar o Bolsonaro nessa situação. Eu vejo, na verdade, talvez uma mania de perseguição contra o ex-presidente. E devemos lembrar que são 2 ex-presidentes na história do Brasil que passaram por essa situação. No caso, o Fernando Collor de Mello, que já era ex-presidente também e passou por essa situação de ficar inelegível, e o próprio Luiz Inácio Lula da Silva em 2018, que também ficou inelegível. Mas você vê aí de casa como que a política funciona, né? Hoje o que não pode, amanhã pode, quem está preso está solto, quem está solto está preso. É um absurdo isso. É uma coisa que a gente não via, que só se vê no Brasil, talvez, Pavinato. E ainda falando sobre Michele Bolsonaro, o PP falou que o voto, ele não vê com grandes forças, assim, o voto migratório. Eu vejo. Na verdade, o Brasil é um país de voto migratório. Devemos lembrar que muitas pessoas foram eleitas na esteira do Bolsonaro, simplesmente por estar apoiando e tirando foto com ele. Que de lá, a primeira-dama, a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro. Se ela sim tiver o apoio do Bolsonaro, que ficar inelegível, vai se tornar um mártir para o país, a Michele Bolsonaro vem muito forte, tendo ela ou não experiência daquilo que ela se pode fazer, no caso, como presidente. É aquela coisa também, se não tiver experiência, mas souber escolher ministros, tiver a decência, Sim. Porque você não precisa de experiência para ser presidente, você precisa de decência. Sim. Você põe um bom ministro na economia, um bom ministro na agricultura, um bom ministro na justiça, um bom ministro da saúde, um bom ministro da educação, Sim. Você faz um ótimo governo. Exatamente. O Itamar Franco conseguiu realizar o que ele realizou porque ele tinha bons ministros. Exato. O Bolsonaro, mesmo sem experiência em economia nenhuma, entregou bons números porque ele tinha um bom ministro. Não é isso que se espera, Musa?
Que o presidente tenha decência para escolher os ministros certos, saber formar uma equipe de gente de bem, que se preocupe com o povo e não com a própria imagem? Claro, sem dúvida, até porque é humanamente impossível você conhecer de todas as pautas. Você conhecer de direito, você conhecer de economia, você conhecer de social, você conhecer de absolutamente tudo. É impossível, imagina. Se é difícil você conduzir Rui Barbosa, que foi um dos maiores gênios da história do Brasil, quando se meteu a ser ministro da Fazenda, no governo do Marechal Deodoro da Fonseca, criou a crise do encilhamento, porque ele começou a imprimir dinheiro. Né? Então, assim, a pessoa tem que ser cercada de gente boa. Imprimir dinheiro é uma época que vem desde lá de trás do Império Romano ainda, né? Que você leva a desvalorização da moeda, isso acontece desde lá de trás, porque aquela história dos denários, que você deve saber bem, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que essa composição de um governo deveria ser essa composição, né? Afinal de contas, de novo, você não consegue, é humanamente impossível você conhecer de todas as áreas. Então, é bem natural que a escolha dos ministros seja pautada de forma extremamente técnica, que infelizmente agora não é. Não é. E sobrecarga de ministérios também, né? Você vê 2 ministros ocupando 2 pastas, ex-presidente ocupando pasta de ministério. É um absurdo isso. Só para fazer um ponto, a gente pode até falar depois, saiu essa semana numa coluna falando que o PT gostaria de colocar o Manteiga dentro da Vale de novo. Eu acho que isso é mais notícia. Claro, o governo tem hoje um pouco menos de 9% da Vale, até ele ser maioria novamente, mas o que eu quero dizer aqui não é o caso da Vale específico, é ver como eles estão pouco preocupados com a técnica e muito mais preocupados com emplacar pessoas próximas a eles em empresas estratégicas e ministérios estratégicos. Exato. Aí você põe a Marina para levar tiracolo na ONU, e aqui você vê mais o Fernandes, que é o presidente da Argentina, do que a Marina Silva. Exatamente. Você vê mais o Fernandes do que o ministro da Educação, do que o ministro da Saúde. Ou seja, que governo a gente tem? A gente está sem chefe de governo. Total. A gente tem um presidente que é chefe de governo e chefe de Estado e que só cumpre a função de chefe de Estado para ficar viajando. E a máquina do Estado tem sido usada para intimidar opositores. Eu estou muito preocupado com o Brasil. Eu também estou. De fato, eu estou muito preocupado com o Brasil. Será que vai sobrar alguma liderança de direita? E, se sobrar alguma liderança de direita, vai sobrar algum veículo para que se possa debater a diversidade de ideias, para que se possa fazer questionamentos, porque a autoridade pública, ela serve o público, e não o público serve a autoridade pública. O que está acontecendo no Brasil hoje é que o Estado está usando a máquina para que o cidadão seja um servo, um vassalo do Estado, e deixar com que autoridades públicas não respondam perguntas. Por exemplo, se eu mando uma pergunta a um ministro, ele não responde. Eu faço essa pergunta. Aí caracterizam como desinformação. Mas a obrigação da autoridade é responder. Agora, Pepe, se sobrar um líder de direita, que não seja o Bolsonaro, vai haver paridade na difusão de ideias daqui para diante? Essa é uma boa pergunta, Pavinato. Sinceramente, o que eu acho que seria sadio no contexto político no Brasil é que, com a inelegibilidade do Bolsonaro, o Lula perde força. O Lula só existe e o petismo só existe por conta do bolsonarismo, né? Se o Bolsonaro sair e se tornar inelegível, o Lula, por consequência, também vai perder um pouco de força, né? Porque um se retroalimenta o outro. O Bolsonaro retroalimenta o Lula retroalimenta o Bolsonaro, né? Então, a tendência numa eventual inelegibilidade do Bolsonaro é o Lula perder tração também, o Lígio perder tração também, o que vai ser bom para o Brasil e para o mundo todo. E aí, respondendo a tua pergunta, nesse contexto, né, de surgir uma liderança de direita nova, fora do bolsonarismo, e dando possibilidade para reduzir a hegemonidade do PT e do Lula, eu acho que a tendência é a polarização se reduzir, a racionalidade voltar a imperar e o debate de ideia voltar a fluir de forma adequada, né? Porque o que nós estamos vivendo aqui com essa briga do bolsonarismo, do lulismo, nada mais é porque é fruto da polarização que nós estamos vivendo. Então eu imagino, sim, que com a criação
e o surgimento de uma grande liderança da direita, vai surgir também novas discussões de outros espectros políticos na esquerda e vai ser saudável para o ambiente político no Brasil, sim. E eu acho que vai ter, sim, condições de fluir a ideia de forma muito melhor do que está hoje em dia, que realmente tem muitos excessos, né, pendendo contra a direita, e isso tem que se deixar claro aqui. Agora, Rodolfo,